a grande questão que está em pauta é que nós fazemos parte de de uma grande coxa de retalho, falando dentro do contexto profético, onde tudo está se descortinando diante de nossos olhos, e a chuva serôdia será como a parte final deste triunfo eminente de Cristo, através de seus agentes, como sendo nós, as suas mãos, os seus pés e a sua voz. Ok, meus amados? Então, diante dessa proposta, diante dessa decisão, decidi colocar minha vida em ordem. A irmã Jana pode já passar na sequência. Decidi participar da chuva serúdia. Esse é um assunto que ele é muito rico em detalhes. Eu queria nessa madrugada, nesses momentos que tenho aí, de alguns minutos, considerá-lo de uma maneira que, ao deixar, eu diria assim, esse ambiente, daqui a pouco, é necessário, meus amados, que já deixemos com um espírito de compreensão, com um espírito missionário e com um espírito de decisão e de participação. Ok? Então, nessa jornada, Deus nos abençoe. Na realidade, há um vasto arsenal de textos bíblicos que respaldam a existência. Eu destaquei 4 coisas, né? Então, não é um texto isolado. Isso é uma ideia da mente da Igreja Adventista. Essa é uma ideia puramente a de 27º dia, mas é um assunto bíblico, está aí, muito bem. Claro que eu não coloquei todos, né, mas coloquei aqui alguns textos bíblicos, alguns livros bíblicos, né, algumas datas de quando esses livros foram escritos, que faz referência à chuva temporã e, consequentemente, à chuva serôdia. E eu coloquei aqui que esses textos bíblicos respaldam a existência. O primeiro passo é esse. Segundo, a importância. Terceiro, a interpretação bíblica e a aplicação bíblica da chuva temporã e a chuva serôdia no contexto literal, no contexto contemporâneo e no contexto principalmente espiritual. É o que de fato mais nos traz a atenção. Ok, meus amados? Então, partindo desse pressuposto de que, pode passar, irmão Edileno, que a existência, a importância, a interpretação, a aplicação é uma verdade irrefutável. Então, nós vamos agora adentrar a esse assunto que certamente está, eu diria assim, ultra, mega atrelado ao que nós pensamos, falamos e fazemos. A promessa da chuva serôdia está associada a uma experiência de busca, movimento em conhecer ao Senhor. Então, observe, meus amados, isso aqui é importante entender. A promessa da chuva serôdia está associada a uma experiência de buscar, ou de busca. Buscar o quê? Ou seja, é um movimento em conhecer ao Senhor e os seus planos, as suas estratégias, principalmente para o tempo do fim. Eu coloquei aqui 3 aspectos, um deles envolve até a madrugada com Deus, tá? São pensamentos assim, um tanto quanto fortes, mas necessários, a fim de que o Espírito Santo possa realmente fazer diferença na nossa vida, em nossas escolhas, porque o tempo requer realmente entrega, sem reservas, e eu coloquei aqui que se o chamado não motivar, olha bem, se o chamado de Deus não motivar nossas realizações, nossa vida jaz na sepultura dos mortos-vivos. Dá para entender? Se o chamado de Deus não motivar nossas realizações, nossa vida jaz na sepultura dos mortos-vivos. É como aquele jovem que se aproximou de Deus e disse, olha, de Jesus, disse, eu posso enterrar meu pai? O pai dele não estava morto. Há textos, dentro de um contexto, dá para interpretar de várias formas, que o pai estava morto ou estava para morrer. Ou ele queria passar parte da velhice com o seu pai até que ele morresse. Foi quando Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, Jesus estava dizendo, tem coisa mais importante para fazer. Então, se o chamado de Deus não motivar as nossas realizações ou as nossas ações, a nossa vida jaz
na sepultura dos mortos-vivos, ou seja, um morto-vivo, na realidade. Se a convivência na igreja não despertar compaixão, amor ao próximo, nossa vida não passa de uma conveniência. Entende? E conveniência nós sabemos o que é, né? Aquilo que me faz bem, aquilo que me agrada, é onde eu me sinto bem. Aí agora, se segura aí para não cair, viu? E o que eu vou ler aqui é uma coisa muito forte. Se as madrugadas com Deus, esse projeto, que já existe há mais de 1 ano e meio, parabéns pela perseverança e pela riqueza espiritual que isso tem trazido ao povo de Deus. Mas, se as madrugadas com Deus não nos conduzir a uma experiência de sair da frente de uma tela para um cristianismo vivo, não passa de um bom passatempo. Forte, não? Mas é verdade. Nós temos a sala 57, temos a Madrugada com Deus e tantas outras salas que estão servindo como pano de fundo para que as pessoas realmente possam encarar de maneira mais clara esse tempo de reavivamento, esse tipo de reforma que nós estamos vivendo. Mas se, meus amados, se a presença do Espírito Santo se a presença do Espírito Santo não mexer com o nosso coração, o nosso cristianismo não passará, ou as salas não passará de um lugar só para bater um bom papo. E nós sabemos que isso aí, na realidade, não é o suficiente. Nós temos que ir mais a fundo. A chuva ceroide, como eu falei, é um assunto muito nosso, muito conhecido, é bíblico, está no Espírito de Profecia. Entende? Mas nós precisamos nos aprofundar, porque não dá para ouvir sobre esse tema, sobre esse assunto, e permanecer com a mesma ideia, com a mesma visão, com o mesmo comportamento. Então, pode passar, irmã Joana. Jesus almejava de fato que olhemos para o tema de sua volta com um senso de amor, urgência, seriedade e disposição, que são mais 4 elementos importantes: amor, urgência, seriedade e disposição. Essa é a forma como Jesus quer que nós olhemos para o tema da sua volta, ou para a chuva cirúrgica, que é assim, nos planos de Deus, é o último projeto para poder salvar todos aqueles que ainda existe a centelha da verdade em seus corações. Essa é a verdade. Nossa resposta em face à manifestação da vontade de Cristo reside em uma postura imediata e sem desculpas. Então, nós estamos, meus amados, diante de um chamado, e quando há um chamado, tem que haver disponibilidade. E essa disponibilidade, ela deve acontecer de maneira sincera e sem desculpas. Porque nossas escusas podem apenas nos convencer, mas nunca convencerá o coração de Deus. E nós aí nos valemos das desculpas, das escusas, para simplesmente não assumir o nosso papel profético. A chuva serôdia é um convite a romper com... A chuva serôdia é um convite a romper com o ostracismo, na realidade. E o que é ostracismo? Ostracismo é, na realidade, uma forma de pensar de que nós somos julgados e banidos, expulsos, excluídos. Também poderíamos, assim, até sem querer forçar a barra, mas a ideia do ostracismo é como se nós fôssemos contagiados com a síndrome de Elias. Só eu, Senhor, não dobrei os meus joelhos, por isso que eu não sou igual aos outros. E dentro desse contexto, eu quero dizer que ninguém foi banido de cumprir a vontade de Deus. Então, por mais que o ostracismo nos dê essa visão de que eu me sinto excluído, eu me sinto expulso, banido, entende? É como se nós nos sentimos como um ovo fora do ninho. Eu quero dizer, meus amados,
que nós precisamos realmente sair da bolha, ou seja, do nosso recluso, do nosso comodismo, porque a proposta da chuva serôdia é justamente romper com com esses parâmetros de conformidade que nós hoje vivemos. A chuva serôdia representa graça espiritual que prepara a igreja para a vinda de Cristo. Isso é, de fato, a chuva serôdia. É esse contexto, essa coxa profética, onde Deus, em sua bondade, tem a pretensão de nos utilizar como vasos de bênçãos para poder abençoar outras vidas. Ok, irmã Joana? Pode passar, por gentileza. A chuva serôdia será a chave. Observe que coisa interessante. A chuva serôdia será a chave, ou seja, essa chave é a pessoa poderosa do Divino Espírito Santo, que Deus colocará em nossas mãos, que virará para sempre a história da humanidade. Em outras palavras, esse grande acontecimento profético que está a se realizar em nossos dias futuros, através do Espírito Santo, é como se ele estivesse colocando em nossas mãos essa chave para poder abrir, para poder virar a história. E certamente, meus amados, muitas pessoas haverão de sair de seu estado espiritual, do vale da indecisão que muitos vivem, quando se depararem, de fato, com essa última investida de Deus, com a pregação do Evangelho, das mensagens angelicais. Lembrando que, dentro desse contexto, porque a chuva serôdia na realidade, um projeto milenar de Deus para se cumprir nos nossos dias. Todavia, não é uma profecia de cunho a trabalhar com coação, ou seja, todo mundo vai ter que passar para a experiência porque Deus quer. Nem todos receberão a chuva serôdia. Nem todos. É uma mensagem forte, mas é verdadeira. Está aí no livro dos Eventos Finais, eu até coloquei a página 168, Ellen White diz que foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem, para serem purificados da imundície da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Então, meus amados, fica aí essa deixa, né? Inspirada de que nós temos que fazer a nossa parte. É necessário corrigir os erros, né? É necessário rogar que o Espírito Santo nos purifique para tirar todas essas mazelas, essas imundícies do Espírito. Nós temos que clamar para que o Espírito Santo venha nos tirar causar esse desapego na nossa vida em relação às coisas deste mundo que tanto nos atrai e que tanto nos encanta. Essa que é a grande verdade. Pode passar, irmã Joana. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã. E glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante. Ou seja, na realidade, os discípulos receberam o Espírito Santo a fim de que pudessem ser habilitados e capacitados para dar início a essa mega operação que começou lá no passado. Mas a chuva serôdia virá com a proposta de ser mais abundante, não em detrimento à chuva temporã, porque nós sabemos que foram acontecimentos distintos. Um foi para começar e o outro para terminar, né? A chuva serôdia, a chuva temporã, ela caía em abundância justamente para fazer o grão germinar. E historicamente, biblicamente, nós sabemos que isso aconteceu. Agora, por fim, ou seja, a segunda chuva, a chuva que vem sob medida, para amadurecer o fruto para a colheita. E é dentro desse quadro profético nós estamos vivendo. E esse assunto realmente precisa, meus amados, estar entranhado em nossa alma.
precisa estar na nossa mente, no nosso coração, porque durante esse percurso da existência do povo de Deus, da Igreja de Deus, terá um fim. Agora, claro e evidente que a oportunidade é nos dada. Por isso que há essa necessidade da busca incessante e permanente do Divino Espírito Santo, para que ele possa motivar nossas intenções, para que ele possa motivar as nossas ações, para que ele possa motivar a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa aceitação, a nossa disposição. Porque, do contrário, meus amados, infelizmente, muitos perecerão só por ficarem na contemplação. Eu tenho dito isso em algumas situações, em alguns assuntos. Ok? E nós precisamos realmente atuar dentro desse contexto profético. Decidir participar da chuva serôdia. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Alguém perguntou para Ellen White. E ela disse, tal tempo nunca há de vir. Até dá para cortar o coração, né? Mas essa é a verdade. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Eu diria assim, fazer mais também, né? Então, veja, nós não poderíamos chegar a outra conclusão de que essas palavras não poderiam ter sido inspiradas. Então, há na igreja pessoas não convertidas e que, infelizmente, permanecerão até o fim. Pessoas que não se unirão a essa corrente fervorosa de pessoas que, de forma a insistir, oram continuamente. Aqui diz que o processo vai começar, a obra vai começar individualmente. Depois nós vamos dar aqui a parte final desse assunto tão importante em que decidimos participar da chuva serôdia. Eu vou dar aqui algumas evidências de que a chuva serôdia já é uma realidade. Ok, meus amados? Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente sem fazer nada na obra de Deus. E digo, meus amados, eu como pastor da Igreja Adventista, eu tenho um piano de uma tecla só. A tecla é esta. Temos que fazer a obra. Temos que nos envolver. Temos que realizar. Porque não há outra metodologia. Então, Cristo, ele confiou a mim e a você esse privilégio de sermos co-participantes da salvação em Cristo, nele. Já imaginou que honra e que privilégio? Mas pelo fato de não termos essa maturidade espiritual, ou não termos essa percepção, esse quadro profético, então muitas vezes nós achamos que fazer a obra de Deus é algo cansativo, é algo que só agrega mais serviço, mais dor, e assim vai colocando um muro de lamentações. Mas o tempo requer, meus amados, entrega sem reservas, entrega total. É preciso que é necessário tirar todos os impedimentos, os empecilhos, entende? Essa que é a grande verdade. Pode passar, irmã Joana? À medida que se aproxima o fim, eu pergunto, existe um povo mais consciente do que a Igreja Adventista? Quando se trata dessa consciência, quando se fala a aproximação do fim, à medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos. Aí fica essa orientação, e aí que sirva como um termômetro na nossa vida e na nossa igreja. Se na nossa igreja os testemunhos dos servos de Deus não estão se tornando cada vez mais decididos e mais poderosos, é porque o processo não está sendo efetuado da forma correta. Entende, meus amados? Porque esse é um acontecimento natural.
o se ajustar aos planos de Deus levará a igreja de maneira decidida a procedimentos poderosos. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá muitos. Os que não percebem, observem, né? Os que não percebem a necessidade de que deve ser feito, me perdoe, os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Então, na realidade, a convocação é para todos, o chamado é para todos, o id é para todos. Agora, cabe a nós percebermos essa necessidade do que deve ser feito. Entendemos, amados? Porque nós não podemos estar olhando para a igreja e vê-la apenas como um clube, apenas um lugar para reunião, apenas um lugar para chegar a consenso. Entende? A igreja de Deus está se preparando para um momento ou para dias que realmente farão a diferença na reta final da história da humanidade e na vida de muitas pessoas. Ok? Eu quero partir para essa parte final, que ela é muito importante, eu considero. Há evidências desse derramamento do Espírito Santo nos dias de hoje? Será que há evidência na sua igreja? É para pensarmos, é para amadurecermos a ideia. A evidência desse derramamento do Espírito Santo na nossa vida, como pessoa, na nossa família, na nossa comunidade, nunca é demais pensar. E digo, meus amados, e quando pararmos para pensar de fato e de verdade, as coisas mudarão. Até porque o que vai determinar se essas evidências são reais na nossa vida é o grau da busca que temos por essa experiência, por essa mudança, por essa transformação, por essa capacitação. Ou seja, quanto mais nos devotarmos, quanto mais nos dedicarmos, quanto mais disser, Senhor Deus, eu vou colocar minha vida no altar, com muito mais poder o Espírito Santo trabalhará em nossas vidas. E aí as igrejas tomarão outro rumo. Porque hoje nós vivemos num ambiente, meus amados, assim, com todo o carinho, mas é verdade, de sectão espiritual. Hoje nós estamos dentro de um quadro em que as igrejas deveriam se realizar salvando vidas. Entende? É claro que existe os desafios, existem as barreiras, os conflitos, tudo isso é verdade, sempre foi assim. Mas a igreja sempre cresceu. O Espírito Santo sempre trabalhou dentro desse quadro profético. Entende? Deus, em sua bondade e seu projeto, dentro desse seu projeto milenar, os seus planos é para finalizar agora, não tem outra época. Então, nós precisamos realmente, ao fazer essa pergunta, ter assim, uma resposta, eu diria assim, bem consciente. Há evidências desse derramamento do Espírito Santo nos dias de hoje, na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja? A chuva serôdia já pode ser sentida e vivida em termos preliminares. Ou seja, uma preliminar é aquilo que precede e que prepara para um evento maior, né? Então, a chuva serôdia já pode ser sentida e vivida em termos preliminares? Sim. Essa é a verdade. E aqui está, eu separei pelo menos, separei 6 pontos. Tem muito mais, entende? Tem muito mais. Mas eu separei aqui 6 pontos e quero aqui compartilhar com vocês, de evidências, tá? Então, uma das primeiras evidências de que o derramamento do Espírito Santo acontece nos dias de hoje é quando isso se vê na vida individualmente, ou seja, na vida de pessoas individualmente, e deve ser motivo para oração para quem deseja receber. Ou seja, então,
a indivíduos, a irmãos cristãos no seio da igreja, que na sua vida individual ele se destaca pela atuação do Espírito Santo. Aquelas pessoas que a gente diz, aí é um homem de Deus, viu? Aí é uma mulher de Deus. Não tem essas pessoas que a gente olha e não temos nenhuma dúvida. Não assim, quando falo isso, não assim tendo alguém para diminuir não é comparação, porque a preparação para a chuva, a nossa entrega para a chuva serôdia, para o chamado de Cristo nessa busca, não é comparação, entende? É uma atitude de começar e perseverar. Então, muitas pessoas no seio da igreja hoje já desfrutam, eu diria assim, de maneira preliminar, da presença poderosa do Divino Espírito Santo. E essas pessoas, quando isso acontece, são levadas a orarem mais, são levadas a estudarem mais a Bíblia, a conhecerem mais o contexto profético. A evidência do derramamento do Espírito Santo já em nossos dias, quando a entrega espiritual a Deus, que envolve a renúncia. Então, quando nós percebemos na vida das pessoas essa entrega espiritual a Deus, que envolve amor e renúncia, e renunciar nos dias de hoje não é fácil para ninguém. Eu estou aqui falando de uma maneira, numa linguagem bem simples, mas é verdadeira, mas é profunda também. Entende? Porque a entrega espiritual a Deus envolve amor e renúncia. E renunciar, meus amados, é abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu pretendo fazer ou deixar de fazer. A renúncia é um elemento que vem com a presença do Espírito Santo. É ele que nos ajuda, na realidade. Esse outro aspecto também ele é fundamental para a gente chegar às conclusões de que a evidência é verdadeira. Manifestação profunda do Espírito Santo nos corações sinceros de quem vai levar e quem vai ouvir as mensagens angélicas. Então, evidentemente que a chuva serôdia é aquele ínter que acontece, aquela ponte, aquele ato que leva a gente para o autoclamor. Mas hoje, quem já desfruta da presença benfazeja do Espírito Santo, esses corações sinceros, né, já se apodera deles essa mensagem que os capacitará a que outros ouçam também e se convertam. Então, a manifestação profunda do Espírito Santo nos corações sinceros, de quem vai levar a mensagem, de quem vai ouvir a mensagem. Eu pergunto, será que não dá para ver isso na vida de muitas pessoas ao nosso redor? E que fique claro, meus amados, que essas evidências não devem trazer para a gente um ar de tristeza. Só acontece nos outros. Só acontece na vida dela. Só acontece na vida dele. E se essas perguntas nos incomodam, está na hora de responder. Por quê? Por que acontece na vida dos outros e não na nossa? É um momento para a gente realmente fazer uma reavaliação do nosso cristianismo, do nosso adventismo, de nossas crenças, do nosso verdadeiro cristianismo diário. Porque decidir participar da chuva serôdia, meus amados, não pode ser fogo de palha. Não pode ser da boca para fora apenas. Mas tem que ser um sentimento que nos envolva por completo. Essa que é a verdade. Ok? Pode passar, irmã Joana. Um quarto ponto, um quarto tópico da evidência da presença poderosa do Espírito Santo, levando à igreja essa experiência da chuva serôdia, é deixar de lado toda a contenda e dissensão. Se isso está acontecendo no seio da família, observe, viu, meus amados? Se no seio da família está acontecendo essa maravilha de que a contenda e a dissensão está sendo controlada, glorifica a Deus, porque essa é uma prova de que o seu cristianismo está sendo verdadeiro. Cristianismo é a revelação do mais terno afeto de um pelos outros. Dá para entender? E essa é uma evidência de que a igreja está dando passos para
para esse apogeu, né, ou esse clímax do derramamento do Espírito Santo. É quando ele atuará de maneira plena e poderosa, fazendo a diferença na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e na comunidade. Então, uma das grandes barreiras a ser posta por terra é a contenda, é as picuinhas, é o disse-me-disse, é a dissensão dentro da igreja. Porque uma igreja dividida, ela não cresce. E é uma prova que nós estamos aí, são provas que nós estamos plantando contra nós mesmos. Entende? Mas eu rogo a Deus que nós enxerguemos em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, um cristianismo que revela os traços mais ternos de afeto de um para com os outros. Uma outra evidência, a quinta evidência, existem muitas evidências, mas nós destacamos aqui 6, entre evidências que pessoas também já nos compartilharam, e que a gente encontra no dom profético na Bíblia, né? Necessário, entrega total. E ele escreveu assim: Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu, por uma causa muito óbvia, né? Então ela diz que cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu, por uma causa muito óbvia. Eles não encontrariam o quê? Felicidade ali. Dá para entender, meus amados? Então, é uma entrega. Então, quando se vê essa evidência na vida a partir da experiência individual, meus amados, certamente essas pessoas também já estarão aptas a serem felizes na eternidade. Né? Então, quanto mais adentrarmos ao cumprimento do profeta, maior será essa felicidade, maior será essa realização, maior será a disposição. Nós não podemos, meus amados, ficar numa época tão singular, tão importante como essa. Nós não devemos, né, alimentar apenas conceitos, porque certamente tais pensamentos criará um abismo entre a realidade de estar aqui e ir para o céu. E, por fim, ser trabalhador diligente no serviço do Senhor. Foi a primeira decisão que nós tomamos, né? Eu quero melhorar o mundo. Eu vou melhorar o mundo. Esse não é o seu desejo, meu irmão? Esse não é o seu desejo, minha irmã? Esse não é o seu desejo? Servo de Deus e servo de Deus. Homem de Deus e mulher de Deus. Também é o meu. Entende? Mas é necessário decidir trabalhar. Ser trabalhador diligente no serviço do Senhor. E ali onde diz que quando as igrejas, das quais nós fazemos parte, se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então, o Espírito Santo jamais haverá de lidar conosco sem com que lhe é peculiar, a sinceridade, a transparência. Então, que esse desejo, essa decisão de trabalhar, de ouvir a voz de Deus, de adentrar de uma vez por todas aí para participar da chuva serôdia, possa ser uma evidência clara na nossa vida. Então, meus amados, faça a sua parte, dê o seu melhor, corra, busque. Não permita que as pessoas também vejam essas evidências em suas vidas, assim como elas permitem que nós enxerguemos em suas vidas. Então, o assunto de hoje, por mais que esteja assim, com muita riqueza de material em nossas mãos, nós procuramos aqui buscar, meus amados, eu diria assim, a cartilha do ABC. Nós procuramos aqui deixar de forma bem clara esse passo a passo, porque a chuva serôdia é um acontecimento que já existe. As evidências são plausíveis, estão aí diante de nossos olhos. Enxergamos nas pessoas
as pessoas enxergam na gente. Mas, muito em breve, dias virão em que o Espírito Santo se manifestará em sua capacidade máxima. E aquilo que hoje acontece de nossos olhos como um preliminar, meus amados, realmente se tornará oficial. Então, nós vamos assim para o tudo ou para o nada, mas é para o tudo, na realidade. O Espírito Santo, ele se achegará, o Espírito Santo permanecerá, o Espírito Santo nos capacitará, o Espírito Santo nos iluminará, o Espírito Santo potenciará em nós esse conhecimento da verdade e falaremos com poder e com autoridade daquilo que de fato nos alimenta e nos enriquece. Então, meus amados, essa é a proposta da Chuva Serôdia. Uma vez que você está decidido a participar da Chuva Serôdia, faça sem nenhum pensamento de arrependimento. Porque é uma ida sem volta, mas que vale a pena. Porque aqueles que tomam a decisão de participar da Chuva Serôdia são pessoas que usufruirão, que vão usufruir, melhor dizendo, por antecipação, a felicidade do céu. E digo ainda, meus amados, que se para o céu, ir para o céu é coisa boa, imagine ir para o céu levando mais gente. Entende? Então fica aqui esse pleito, esse apelo, essa oportunidade, essa chance. Vou lembrar uma coisa bem simples que eu tenho falado em alguns outros momentos, mas é simples demais. Nós vivemos em tempo de crise. Na verdade, vivemos em tempo de crise. Mas, na crise, lembra que eu falo no gerenciamento, nas crises existem dois tipos de pessoas. Os que choram, os que só sabem chorar, aqueles que só sabem lamentar, aqueles que só sabem espernear, aqueles que só sabem maldizer. E existe aqueles que aproveitam a crise para vender lenço. Vender lenço é participar da Chuva Serôdia. Vender lenço é fazer a diferença. Vender lenço é dizer, Senhor Deus, eu vou sair, eu vou agora trabalhar, vou amadurecer a ideia para não ficar apenas na frente de uma tela. Eu não vou sair para Celestial, vou me preparar, eu quero me consagrar para não ficar apenas sentado num banco de igreja. Entende, meus amados? Porque a Chuva Serôdia é muito maior do que isso. A Chuva Serôdia é fazer a vontade de Deus, é ouvir a sua voz, é dizer, confirmar, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Você gostaria, meu amado irmão, hoje, dentro desse contexto, da Chuva Serôdia, de se desprender de pensamentos, atitudes e palavras? Você gostaria hoje de de viver com os pensamentos de Cristo, com o sentimento de Cristo e com as ações de Cristo? Esse é o seu momento, essa é a sua oportunidade. Se você tem esse desejo, quero orar por você. Queria mais uma vez que você pudesse levantar a sua mão para que fique o registro nos céus, tá? De que estamos aqui diante de um grupo de pessoas que estão dispostas a fazer a diferença, que estão dispostas a mudar o mundo a partir dessa decisão da decisão de trabalhar para Cristo, de ouvir de ouvir somente a voz de Cristo e agora participar de tudo, de cabeça, na Chuva Serôdia. Vamos orar então. Pai Celestial, nosso Deus, muito obrigado por esses bons momentos aqui na tua presença. É um assunto muito vasto, não dá para dissecá-lo completamente, mas obrigado porque essa porção, chegamos à conclusão que é o suficiente, a Deus, para um bom começo, para um bom início, para uma boa mudança. Nos ajude, Pai Celestial, para que essas evidências possamos contemplar na vida dos que nos rodeiam, em casa, e na igreja, e na comunidade. Mas nos dê, Pai Celestial, essa alegria, essa realização também, essa satisfação, de saber que as pessoas olham para nós e enxergam também essas evidências. Nos dê a tua paz, a tua bênção, ó Deus, que essa não seja apenas uma virada de vida para um acontecimento de destaque no ano. Aqui não é, Pai Celestial, um chamado para a primavera, para participar ou para levar alguém ao batismo.
mas é um chamado para uma mudança que deverá começar agora para a tua honra e para a tua glória. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de vasculhar a nossa vida e pôr para fora, remover tudo aquilo, Pai Celestial, que seja servindo como empecilho, pois nós sabemos que o que mais pode, Pai Celestial, fazer o nosso arqui-inimigo temer e tremer é quando nós tomamos a decisão de permitir que o Espírito Santo tire todos os impedimentos da nossa vida. E é isso que nós estamos pedindo. Porque nós queremos participar da chuva, Cirude. Nós queremos participar desse último evento, esse grande último evangelismo de Deus, projetado e preparado para esses dias finais para salvar as pessoas, trazendo todas que estão em ambientes diferentes para o seu aprisco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.